pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Salva-Vidas Salvador, estou aqui com mais uma dica que salva. A dica de hoje eu gostaria de convidá-los então para uma viagem. Nós temos então um encontro muito especial, mas para então chegar a esse destino, temos então uma estrada longa a percorrer. Esse encontro é um encontro com Deus, onde todos um dia iremos ter esse encontro. Mas é importante que estejamos na estrada correta, para que não nos desviemos e não venhamos nos perder em meio a este mundo. Então temos um destino que é a eternidade ao lado de Deus, mas precisamos então trilhar o caminho correto. Para isso, devemos observar muito bem as sinalizações. Então certamente você já viajou alguma vez e observou na estrada há muitas placas de sinalização. E as placas, elas têm justamente essa importância de nos dar orientação quanto ao destino, orientação quanto àquilo que iremos encontrar no decorrer da estrada, e ela vai então sempre nos chamar a atenção. Devemos estar sempre observando a sinalização nas rodovias para então chegar ao destino de forma correta e de forma adequada. Vejamos então algumas dessas placas que nos conduzem, que nos dão orientação quanto à estrada que conduz à eternidade ao lado de Deus. A primeira placa é essa aqui, justo, a placa de pare. Toda caminhada, toda viagem inicia-se com o primeiro passo, não é verdade? Mas antes de dar o primeiro passo, nós precisamos parar, avaliar, observar o caminho, por onde vamos. A placa de pare, geralmente colocada em uma via secundária, para que aqueles que vierem nesta via devem parar antes de entrar em uma preferencial. Se ele não tomar esse cuidado, não observar a placa, ele pode claramente sofrer um acidente ou causar um acidente, que é o pior. A placa de pare aqui, ela nos traz uma orientação quanto a essa viagem em direção ou com destino da eternidade ao lado de Deus. Essa placa nos orienta, e orienta para que nós paremos de nos enganar, achando que todos os caminhos levam a Deus. Então você precisa parar para pensar verdadeiramente em que caminho você tem trilhado para ter um encontro com Deus. Se queremos verdadeiramente nos encontrar com Deus e ter uma vida plena ao lado do Senhor, é importante que nós sigamos na estrada correta, seguindo todas as sinalizações. Sendo assim, o que nos faz lembrar o livro de Provérbios, capítulo 16, verso 25, que diz assim: há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Na verdade, nesta vida nós encontramos muitos caminhos ou muitos desvios da presença de Deus. E o homem, ele é muito craque, ele é muito rápido em encontrar desvios, quando na verdade nós precisamos andar em direção à presença de Deus, para a glória do nome do Senhor. Então é importante que nós tenhamos esta orientação. Então a primeira placa nos traz esse conhecimento, essa informação. Devemos parar e observar que só existe um caminho que conduz à salvação, que está em Cristo Jesus. Então precisamos, se queremos chegar à vida eterna ao lado de Deus e sermos salvos, precisamos seguir o caminho da salvação. Então pare de pensar que todos os caminhos levam a Deus, porque só existe um caminho que conduz à salvação. E esse caminho é Jesus. Vamos então para a segunda placa de sinalização. Essa segunda placa, nós podemos ver aqui, é a placa de retorno, justamente. Essa placa aí que você está vendo, a placa de retorno. Essa placa, ela simboliza ou significa que você estando em uma via, é permitido fazer o retorno, voltar à direção que você estava indo, ou direção contrária à que você estava indo.
Então, retorno nesse sentido da estrada que conduz à salvação em Deus, o retorno permitido é a hora então da conversão, é a hora da mudança de direção. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas Deus tem um plano para você. Deus sabe do que você precisa, mas para isso você precisa tomar a direção ou dar a direção da sua vida para Deus. Então você precisa mudar o sentido da sua vida. Se você vivia para os seus prazeres, vivia para satisfazer a sua vontade, agora é hora de buscar ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Então é necessário uma mudança de direção. A palavra convergir vem então da ideia de por exemplo, de um piloto ou mesmo de um navegador, de um marinheiro, quando então em um navio ele diz à tripulação convergir. E aí quando ele fala essa palavra, o navio então vira o sentido que estava indo. Se ele estava indo para esse lado, agora passa a ir para o outro. Então assim é o significado dessa palavra para a vida do ser humano. Nós precisamos convergir, precisamos fazer um retorno, deixar as práticas mundanas, deixar de seguir a vontade da carne, para então voltar-se para Deus. Porque foi para esse propósito que nós fomos criados, fomos feitos para o louvor da glória de Deus. E quando o homem não segue isso, ele está se desviando do propósito para o qual ele foi feito. Então nós precisamos convergir. Em Isaías 55:7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então o profeta Isaías aí apresenta um convite de Deus. E esse convite é que para toda a humanidade, que nós possamos fazer uma mudança de direção, mudar o sentido da vida, deixar as práticas do mal, do pecado e nos voltarmos a uma prática de obediência a esse Deus maravilhoso. Então que possamos obedecer a essa placa. A terceira placa que nós vamos ver é esta, é a placa de preferência. Dê a preferência. Então é necessário que em direção a essa estrada que conduz à eternidade ao lado de Deus, a salvação em Cristo Jesus, é necessário que nós venhamos dar a preferência de nossa vida a Deus, para então passar a buscar sempre a sua presença e a sua vontade. No livro de Salmos, Salmo 84:10, é dito: pois um dia nos teus átrios valem muito mais que 1000, pois prefiro estar às portas da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então o salmista aqui neste salmo apresenta a alegria dele em estar na presença de Deus, a alegria dele em fazer a vontade de Deus. E ele diz então que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000. Eu não sei quanto tempo você tem perdido da sua vida se distanciando de Deus, se afastando de Deus. Saiba, meu amado, que Deus te espera, Deus te chama. Você precisa então voltar-se para Deus. E então, quando você der essa preferência para que Deus faça a vontade dele na sua vida, você vai provar as maravilhas de Deus, que são infinitas, a graça, a sua misericórdia, que são a causa de nós não sermos consumidos. Então, maravilhoso é ter uma vida na dependência de Deus. Maravilhoso é fazer a vontade de Deus. Maravilhoso é dar a preferência de nossa vida em fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador. Muito bem. Essa então foi a terceira placa. Vejamos a quarta placa. Essa mesmo. O que é que ela significa? Proibido estacionar. Muito bem. Então, proibido estacionar. Nessa autoestrada que nós estamos seguindo em direção ou com destino à eternidade ao lado de Deus, nesta estrada não é possível parar, não é permitido estacionar.
precisamos seguir. Não podemos, de forma alguma, nesta vida, tomar uma decisão e dizer para Deus: Senhor, espera aí, ainda não é tempo, eu vou fazer muita coisa, tenho muita coisa para fazer. E o que é a vida? Quem pode garantir que hoje ou amanhã nós estaremos vivos? Tudo pertence a Deus. Se Ele desejar nos levar, Ele vai tirar a nossa vida, e os planos que tínhamos, todos foram de água abaixo. Então perdemos. Precisamos então seguir adiante, seguir o projeto de Deus, seguir a vontade de Deus e não parar, não deixar de seguir a Deus. Em Mateus 24, verso 13, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. É interessante esse versículo que fala de perseverança. Então, na estrada para a eternidade ao lado de Deus, é uma estrada que nós não podemos parar, é uma estrada que nós não podemos dizer para Deus: Senhor, eu cansei, agora não dá mais, né? Isso nos traz à memória claramente assim o trabalho de um caminhoneiro, com o esforço, a dedicação de horas no volante para então fazer a sua entrega. Imagine que você tem algo muito importante para entregar a Deus, que é a sua vida. E aí você precisa então estar nessa direção sem parar, constante, até chegar diante da presença do Senhor, para que então a sua vida seja entregue nas mãos de Deus. Então essa placa nos traz essa informação importantíssima, que na estrada que conduz à salvação, à eternidade ao lado de Deus, nós não podemos parar. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas antes façamos a admoestação, quanto mais vede que o dia se aproxima. Vamos então seguindo essa penúltima placa. Nesta placa nós vemos um sentido, né? Ela está apontando para cima. Essa placa significa: siga em frente, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Assim como nessa estrada não podemos parar, ela então nos dá a direção de seguirmos sempre em frente, sem pegar atalhos. O homem é craque nisso, o homem é muito rápido em inventar desculpas, em criar um caminho alternativo. Saiba, meu amado, que o caminho que conduz à salvação não existe atalho, só existe um caminho. E essa seta está indicando que nós devemos seguir em frente, seguindo os passos de Jesus. Então Jesus veio a este mundo para nos deixar o exemplo a ser seguido. Então devemos seguir esta direção. Então não se desvie. Em Provérbios capítulo 4, verso 27 diz: não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Deixa de fazer o mal, deixa de desobedecer a Deus, toma direção na tua vida, segue adiante, segue a Jesus, obedece a Deus, e você então encontrará verdadeiramente o caminho da salvação. Em Josué capítulo 1, verso 7, diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito na lei de Deus. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Então esse verso chama a nossa atenção justamente com relação à direção, que nós não devemos nem pegar a estrada para a direita, nem para a esquerda, nos desviar da presença de Deus. Mas antes, seguindo em frente, nós seremos bem-sucedidos. Então o sucesso da nossa vida, o propósito da nossa vida é fazer a vontade de Deus. E quando seguimos nessa direção, o destino é certo. A eternidade ao lado de Deus e a salvação em Cristo Jesus. E por fim, esta é a última placa. Na verdade, essa placa ela é conhecida como um sinal, não é? Sinal ou semáforo. O semáforo, então, ele nos traz 3 sinais
porque são em cores. A primeira cor de cima é a vermelha, chama logo a nossa atenção. E essa vermelha, então, é para que nós paremos. Paremos com toda a pressa, paremos de fazer o que não é devido, paremos então, tenhamos atenção para então ouvir a voz de Deus. Então a primeira cor aí é para que a gente tenha essa parada para ouvir a voz de Deus. A segunda cor, amarela. Nesta cor chama a nossa atenção, porque a cor amarela ela vem antes da vermelha, na verdade. Então sempre que a cor amarela acende, é para chamar a nossa atenção que vai vir um aviso. O aviso é que o vermelho está ali para que nós não venhamos cruzar a via. Então é necessário que nós tenhamos atenção aos sinais de Deus. Deus tem mandado muitos sinais aos seus filhos e nós precisamos estar atentos a esses sinais para então obedecer e seguir a direção de Deus. E a última cor aí, a verde, que simboliza siga. Siga a Jesus. Então, pare, atenção e siga a Jesus. Este é a mensagem deste sinal, desta placa, que nós devemos então ouvir a voz de Deus e sempre seguir os seus conselhos. Em João 14,6, respondeu então Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus ele se apresenta como sendo o único caminho que conduz à salvação. Se você quer ser salvo, siga a Jesus. Pare, tenha atenção e siga a Jesus. Então estas são as palavras de Deus para que então alcancemos a eternidade ao seu lado. Então vimos aqui na estrada que conduz à salvação ou à eternidade ao lado de Deus, que precisamos ter atenção a todas as placas que aqui foram apresentadas, cada uma delas com uma mensagem especial que nos chama a atenção para termos então nossas vidas consagradas ao Senhor. Meu amado, que através desta mensagem você possa tomar uma decisão ao lado de Deus. Se você ainda não fez isso, ainda dá tempo. A estrada é longa, você não pode desistir, é necessário então que você caminhe em direção a Deus. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Meus amados, então peço, se você gostou dessa mensagem, que compartilhe com seus amigos, para que eles sejam alcançados com essa palavra de salvação. E que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal!